Olá, meus alunos dos 8º anos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, ficando em casa, estudando. Esse segundo vídeo, ele é uma continuação daquele primeiro, evidentemente, né? E ele serve para vocês entenderem de que maneira os Estados Unidos deixaram de ser uma colônia inglesa e se tornaram uma nação independente. Primeiro, nós temos que lembrar que colonização é sinônimo de dominação, e essa dominação, ela ocorre de maneira sutilmente particular em cada colônia. O que eu quero dizer com isso? Que os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, porém, nos seus primeiros anos de colonização, eles desfrutaram de uma certa liberdade, né? Liberdade comercial, liberdade econômica, liberdade religiosa. A Inglaterra explorava, obviamente, o território das 13 colônias da América, porém, não fazia muita questão de controlá-las o tempo inteiro e cobrar impostos excessivos. Quando que essa situação vai mudar e vai revoltar os Estados Unidos? A partir de 1756, quando a Inglaterra ela entra numa guerra com a França. Essa guerra é chamada de Guerra dos 7 Anos, por ter durado esse tempo. E nessa guerra com a França, a Inglaterra estava disputando colônias, tanto na América quanto na Ásia. A Inglaterra vence, a França perde. Porém, embora a Inglaterra tenha vencido, a Inglaterra sai desse processo endividada, devendo, né? Porque todo país que entra numa guerra passa a fabricar armas, tem uma perda humana muito grande. Então, embora vitoriosa, a Inglaterra estava em crise. E a Inglaterra resolveu retirar o dinheiro que lhe faltava, né, por conta dessa crise, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles começam a receber uma série de novas restrições, de novas ordens, a partir do final da Guerra dos 7 Anos. Então, a partir do fim da guerra, a Inglaterra pensa, vamos nos recuperar às custas dos Estados Unidos. E a partir daí, eles vão fazendo novas leis para arrancar um dinheirinho ali dos Estados Unidos, né? A primeira lei é chamada de Lei do Açúcar, de 1764, e essa lei dizia o seguinte: cabe aos Estados Unidos, a partir de agora, comercializar o açúcar apenas com a Inglaterra. A Inglaterra produzia açúcar nas Antilhas Inglesas e, a partir dessa lei, eles vão obrigar os Estados Unidos a comprarem todo o açúcar das Antilhas Inglesas, pelo preço que eles determinassem. Porém, os Estados Unidos já estavam acostumados a comprar açúcar de vários lugares, principalmente da Holanda, que tinha um bom preço, uma boa qualidade, e a partir dessa lei eles ficam proibidos. Os colonos ficam muito bravos com essa lei. Não bastassem essa lei, vem outras. Outro exemplo de lei importante, a chamada Lei do Selo, de 1765. O que a Lei do Selo diz? Tudo, absolutamente tudo que for publicado nos Estados Unidos tem que ter um selo inglês. Seja um jornal, seja um panfleto, seja um livro, seja um documento oficial, tudo, absolutamente tudo tem que ter um selo inglês. E esse selo custava um valor. Então, era uma maneira da Inglaterra cobrar por esse selo e arrecadar um bom dinheiro em cima dos Estados Unidos. Essas leis deixam os colonos extremamente bravos, extremamente revoltados e eles já não querem mais estar nessa condição de colônia. Alguns protestos vão acontecer nas ruas. Em 1770 vai acontecer o que nós chamamos de Massacre de Boston. Boston era uma cidade portuária bastante importante e nessa cidade estava acontecendo uma revolta. Os colonos, numa passeata contra a dominação inglesa, são confrontados com o exército inglês. Vão ocorrer ali 5 mortes e vários feridos, e é um indício de que a situação já não estava mais legal, né? Que a situação já não estava mais
suportável. A ideia de colônia já não estava bem aceita aqui na América. Em 1773, para piorar a situação, vem a chamada Lei do Chá. O que é a Lei do Chá? É a ideia, novamente, de que o chá que era consumido aqui na América deveria ser comprado exclusivamente de companhias inglesas. E aqui na América eles já estavam acostumados a comprar de outros lugares que vendiam um chá mais barato, um chá de melhor qualidade. E a Inglaterra vem e pá, né? Já não bastava ter feito isso com açúcar, agora fazem isso com o chá. Os colonos novamente muito bravos, ficam, né, inconformados com a situação. Chega um carregamento de chá no porto de Boston e aí os colonos se vestem de índio e jogam todo aquele carregamento de chá no mar. Professor, por que eles se vestem de índio? Porque os índios eram os mais fracos da situação. Se alguém tivesse que ser punido, eles iam culpar os índios. Então, na história, a gente vê sempre um processo de tentar culpabilizar os mais fracos, né? Mas a ideia eles afundaram todo o carregamento de chá, embora vestidos de índios, descobriu-se que eram colonos, né? Eram colonos que vieram da Inglaterra, que estavam muito bravos com a situação, que não queriam comprar o chá da companhia inglesa, e eles vão ser novamente punidos. Esses revoltosos, né, serão punidos com prisão e vem também como punição novas leis. Agora essas leis vão ser chamadas de leis intoleráveis, leis insuportáveis, como por exemplo, o fechamento do porto de Boston, que era um porto importantíssimo, onde chegavam várias mercadorias. A Inglaterra fala, não vai chegar mais nada nesse porto, tá dando muita confusão ali, né? A exigência do pagamento de prejuízos. Então, tudo que eles afundaram de chá, o que eles estragaram dos navios, eles tinham que pagar por isso. E a proibição dos colonos de se reunir publicamente. Por que a proibição de se reunir? Havia na Inglaterra a ideia de que se eles se reunissem, seria para levantar uma grande revolta contra a própria Inglaterra. Então, na colônia, ninguém podia se reunir. Tinha que passar meia dúzia aqui, meia dúzia ali, mas nada de uma reunião extremamente grande. Assim que essas leis intoleráveis são impostas, né, os colonos ficam mais chateados ainda, mais revoltados ainda. Eles fazem 2 congressos. O segundo congresso, em 1776, é liderado por um já conhecido nosso, né, historicamente conhecido, George Washington, em que eles determinam declarar a independência dos Estados Unidos. Isso acontece no dia 4 de julho de 1776. George Washington, ele era na época um grande fazendeiro, um grande proprietário de escravos, então ele queria a liberdade dos Estados Unidos, porém não estava pensando numa liberdade universal, porque não estava pensando em libertar seus escravos. Aí vem uma certa demagogia na figura do George Washington, porém eles declaram a independência. A Declaração de Independência norte-americana é toda inspirada nos princípios filosóficos do Iluminismo, que nós estudamos também no começo desse ano, e a partir daí os Estados Unidos começa a sua história como um país independente. Vão surgir novas guerras, porque as colônias do norte são a favor do trabalho livre e as colônias do sul eram a favor do trabalho escravo, e nós vamos detalhar em outros momentos daqui para frente. Mas guardem isso, né? Em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos deixam de pertencer à Inglaterra e se torna uma nação independente. Tá bom? Por hoje é só. Tenham um bom dia de estudo. Fiquem com Deus. Um grande beijo.